Olá, nessa entrevista de hoje nós vamos conversar com Patrícia Molino. Ela é líder e sócia do Comitê de Inclusão e Diversidade da KPMG do Brasil. Além da KPMG, ela participa de diversos grupos e iniciativas, como por exemplo o movimento Eles por Elas, da ONU do Brasil. Patrícia, muito obrigado pela presença aqui na nossa redação. É uma honra poder conversar com você. A honra é minha, é um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar a nossa conversa, eu acho que seria interessante a gente abordar um tema, falando mais sobre a empresa, a KPMG. Você poderia me falar alguns projetos inovadores, interessantes, que contribuíram para o melhor ambiente de trabalho lá na empresa, nessa área da diversidade, que a gente estava falando um pouco antes? Posso sim. Dentro da área de diversidade, a gente começou a nossa jornada falando do tema gênero, porque 50% da população, o próximo disso, são mulheres e elas vinham subrepresentadas no mercado de trabalho, assim como no campo da política ou na própria questão econômica. Então a gente começou trabalhando como acessar esse talento, como desenvolver esse talento, como trazer a melhor contribuição desse grupo. E aos poucos a gente foi crescendo essa iniciativa e fazendo um entendimento mais amplo de outros grupos que também precisavam de representação. E aí a gente passou a trabalhar com as iniciativas ligadas à comunidade LGBT+, a questão de raça e etnia, a questão de pessoas com deficiência, a questão de religião e, mais recentemente, a gente tem aprofundado bastante no tema gerações, no tema idades, no tema das diferentes perspectivas que cada um dos grupos que compõem a força de trabalho vai trazendo. E a gente percebe que à medida em que você vai dando voz e conforto a cada um desses grupos, os benefícios são muito automáticos. Então você tem pessoas mais engajadas, você tem um ambiente mais colaborativo, você tem mais inovação e mais criatividade, porque as pessoas trazem ideias e vivências que são diferentes. A gente tem uma proteção à marca, uma empatia com o cliente, que também é muito interessante, que você começa a olhar para a sociedade, ter a sociedade representada, então você começa a levantar riscos ou oportunidades que eventualmente antes você não estava vendo. E esse movimento, eu acho que uma coisa muito bacana é que no nosso conceito, quer dizer, ao invés de sair e falar, de vez em quando nos procura e falar, você está contratando pessoas trans? Você foi buscar, e a gente fala, olha, é uma construção. Eu primeiro tenho que aprender a lidar com quem está do meu lado, que é um pouquinho diferente de mim, entender que essa diferença ela é importante, que ela traz um valor e que essa pessoa precisa ter esse seu espaço, essa sua diferença entendido, para depois eu ir procurar quem é mais diferente, até que eu possa ter uma diversidade maior. Mas tem uma jornada, tem um aprendizado, e é isso que a gente vem tentando construir. Então, respeitar e valorizar as pequenas, as médias, até chegar nas grandes diferenças, para que a gente consiga ter uma representação da sociedade, para que a gente consiga atender os nossos clientes e ter as soluções inovadoras, inspirar a confiança que a gente quer. Patrícia, você me lembrou uma questão interessante que eu tive pesquisando sobre a KPMG, é que lá trabalha a Daniele Torres. Ela é sócia-diretora da área de seguros da empresa. E ela é a primeira executiva trans do Brasil. Você poderia me falar um pouco sobre como foi o desenvolvimento profissional dela dentro da empresa? Então, a história da Dani é uma história muito bonita. A Dani, na verdade, Carlos, veio trabalhar com a gente há 12 anos atrás, há mais de uma década, e fez uma carreira muito interessante, uma carreira muito brilhante dentro da KPMG, fez mobility, morou no exterior e tinha uma reputação e um resultado muito bacana. No outro lado, quer dizer, em paralelo, enquanto tudo isso acontecia, a gente foi maturando aquelas iniciativas que eu te falei, de inclusão, de diversidade, a gente evoluiu muito com o tema das mulheres e a gente abriu o Comitê de Inclusão e Diversidade há 2 anos e alguma coisa, e começou a conversar sobre as comunidades LGBT, sobre a questão de raça e etc. E a gente deu voz e criou um grupo que chama Voices, que é comandado por um sócio meu, o Ramon, que é um sócio representante do grupo LGBT, especificamente gay. E que era um sócio aceito, casado com o marido dele, que sempre frequentou todos os eventos da KPMG, e até tinha uma sensação na liderança de que o assunto era muito confortável, porque o Ramon pode, quer dizer, se a gente convive com o Ramon, então está tudo resolvido. E aí a gente, quando começou a debruçar e a mexer com esse assunto, entendeu que para muitas pessoas, o Ramon pode porque ele é sócio, não sei se todo mundo pode, ou se eu preciso. Então, como é que eu torno esse discurso mais fluido?
E a gente começou a falar sobre isso, inclusive, por exemplo, em eventos. E aí a gente teve um evento específico onde o Ramon recebeu uma pergunta, se a KPMG tinha trans. E aí ele respondeu, ele falou, eu acho que não. E quando terminou o evento, a Dani o procurou, na época ainda Carlos, e disse para ele, falou, olha, Ramon, eu estou num processo de transição de gênero, aqui dentro do meu mapa, eu imaginava que eu sairia da KPMG, acho que a auditoria, o mercado formal, então eu estava imaginando que essa minha transição implicaria numa mudança profissional. E aí a conversa, que eu acho que foi muito fluida, porque ela estava muito no momento, ela estava muito madura, foi se você quer continuar trabalhando em auditoria, se você gosta do que você faz, se você é identificado com os nossos valores. Então, assim, a gente não entende por que a sua transição tenha que implicar numa mudança do seu vínculo profissional. Mas é claro que a gente também teve que trabalhar e fazer uma série de adaptações e preparar a companhia para viver esse processo com a Dani. Então, eu acho que a Dani trouxe um desafio de se a gente conseguia viver o que a gente estava falando, se a gente ia conseguir executar e colocar na prática, enfim, testar aquilo que já era convicção. Assim, o meu balanço é que a nossa liderança aprovou com mérito, e eu acho que esse é um dos primeiros passos da inclusão. Quer dizer, se você tentar falar da boca para fora, se você não tiver comprado, se a alta liderança não estiver segura, não acreditar no que está falando, na hora que o teste chega, a coisa não performa. Aí você não consegue entregar. Então, assim, é de verdade ou não é? Você está falando ou você vai fazer? E eu acho que isso foi um pouco do que a Dani trouxe para a gente naquele momento, e que até fazendo a ponte com a conversa que a gente estava agora há pouco, a gente hoje está vivendo isso exatamente no grupo das pessoas com deficiência. A gente tomou uma decisão de que a gente precisava ser mais inclusivo, a gente percebe que as pessoas com deficiência têm menor acesso à questão de educação e que tem todo um trânsito deles em relação à carreira mais difícil, e a gente decidiu que a gente queria na linha de frente, a gente queria na atividade fim, a gente queria eles participando da nossa carreira, que começa como trainee e que vai até a posição de sócio que hoje eu ocupo, que hoje a Daniele ocupa. Então, era como é que a gente consegue trazer esse grupo e fazer com que eles façam parte, então que eles realmente estejam incluídos e venham com a gente. E a gente começou procurando, recrutando, revendo a forma de treinar, fazendo a inserção no cliente, descobrindo que tem coisas que não funcionam, que tem coisas que têm que ser revistas. Assim, é todo um trabalho de aprendizagem e de adaptação. Mas eu acho que é esse o processo que a gente vai vivendo. E o bacana é conversar sobre isso. Não é que a Dani comunicou que ela ia fazer a transição ou que a gente disse que ia trazer os trainees com deficiência e todo mundo fala, que legal, então vida que segue. Não. Tem gente que fala, mas será? Mas por quê? Mas como? Mas quando? E como é que vai fazer? E como é que isso me afeta? Como é que eu me sinto nessa situação? E aí você tem todas as reações possíveis. Quer dizer, você tem um cliente que manda um e-mail falando, olha, muito legal. Assim, meu pessoal da área falava que não era possível ter pessoas com deficiência lá e, de repente, o meu auditor chega e traz. E assim, então, será que não dá mesmo? Será que as minhas pessoas aqui estão com uma dificuldade? Muito obrigado, vocês abriram essa discussão. A mesma coisa, por exemplo, em alguns momentos, quando a gente colocou mulheres em boards de empresas que nunca tinham tido uma mulher numa discussão de board, a gente levou uma sócia de auditoria que era mulher. Ou, eventualmente, que a gente, por exemplo, teve um sócio responsável por uma região sul, que era um sócio negro. E aí a gente teve questionamentos, eventualmente. Então, assim, eu acho que viver essa conversa no âmbito da companhia, no âmbito do cliente, no âmbito da sociedade, é de uma riqueza incrível. Sem dúvidas. Enfrentou muita resistência na implantação desses projetos? Então, eu acho que é uma construção, eu não sei se é resistência, eu acho que sempre foi esperado, e não sei se é resistência, eu acho que teve muita conversa. E assim, as conversas continuam. E eu acho que você tem um processo de evolução, que assim, num momento me incomoda uma coisa, a hora que eu acostumo com isso, outra coisa começa a me incomodar. Então, assim, você parte de perguntas muito básicas, de como eu vou treinar uma pessoa que não enxerga, até discutir, por exemplo, como é que eu mudo a tela de ampliação de um cliente para o outro. Então, assim, eu já aceitei, eu já treinei, eu acho que vai mudando a pergunta. Quer dizer, conforme você vai fazendo a jornada, se a gente pensar no caso da Dani, talvez começou com que banheiro vai usar. E hoje, por exemplo, eu vejo homens se questionando, mas quando eu falo oi, eu dou ou não dou um beijo no rosto dela?
Então, eu acho que essa é a jornada. E daqui a pouco vão surgir outras perguntas. Quer dizer, quando você acha que tem a resposta, a pergunta muda. É a beleza de viver. Quando teremos igualdade de gênero nas empresas? Nunca. Nunca. Porque os gêneros não são iguais. A gente não precisa ter igualdade de gênero, a gente precisa ter respeito, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter igualdade de oportunidades, a gente tem que criar espaço para que cada um possa viver e transitar na sociedade, na carreira, nas empresas, segundo os seus desejos. Então, assim, eu acho que a igualdade pura, talvez ela não seja um objetivo, mas a equidade, aí com certeza. De oportunidades você fala, né? De oportunidade, de reconhecimento, de espaço. Quer dizer, me preocupa muito não só o fato da gente não ter igualdade, mas como a gente não construir a base. Então, por exemplo, quando eu tenho um poder público onde a representação feminina é muito baixa, ou, por exemplo, quando a gente tem aí no legislativo pessoas da comunidade LGBT deixando seus postos, me preocupa que a gente fica sem representatividade, aí a gente cria lei sem levar esse grupo em conta, e daí essa lei não é confortável porque essas pessoas não foram consultadas. Então, eu acho que você tem um círculo vicioso que precisa ser quebrado para girar para o outro lado, para a gente ter um círculo virtuoso. Então, à medida em que a gente dá voz, à medida em que a gente dá inclusão, à medida em que a gente considera os pontos de vista diferentes e aprende a lidar com as pequenas diferenças para depois desafiar as grandes diferenças, eu acho que é um aprendizado, é um enriquecimento de toda a sociedade. Me chamou a atenção na sua história, que eu achei interessante, você faz parte do movimento Eles por Elas, da ONU, né? E tem por objetivo o compromisso 1 bilhão de homens de apoiar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Você poderia me falar um pouco mais sobre esse movimento? Eu posso sim. O programa ele nasceu na ONU há alguns anos atrás e ele nasceu com o título de He for She e ele começou exatamente com esta meta. E ela combinava muito com o momento que a gente vivia na época na KPMG. Quando a gente começou a iniciativa de equidade de gênero, a gente discutiu muito entre as mulheres o que eu preciso para a minha carreira, quais são as barreiras, como é que eu posso ampliar esse meu espaço e conseguir cumprir os meus objetivos. E a gente percebeu depois de algum tempo que quando essa conversa está só entre as mulheres, a agenda não avança, porque a sociedade inteira tem que mudar. Assim como as mulheres são reféns de um espaço e de um padrão, os homens também. E que tem ganho para os homens da mudança desse equilíbrio. Então, assim, homem ser criado podendo chorar, homem poder ser fraco, poder ser feminino, poder participar da educação dos filhos, enfim, ele poder ocupar outros espaços sociais, familiares, emocionais, isso tem riqueza. Então, quando eu liberto a mulher para poder ocupar alguns espaços, eu também liberto o homem para ocupar outros. E eu acho que a conversa do He for She, ela nasce aí, ela nasce como um pedido de ajuda. Então, quando o programa foi lançado, só os homens podiam aderir, e eram homens e meninos em prol da igualdade de gênero, da eliminação da discriminação e da violência contra a mulher. E hoje a gente fala no movimento Todos por Elas. Então, como é que toda a sociedade pode se mobilizar para que a gente consiga reduzir a desigualdade e aproveitar desse potencial humano? Hoje a gente fala que a maior oportunidade econômica do planeta é talvez a subutilização do talento feminino para empreender, para produzir, para gerar PIB, para tudo. Então, a gente tem uma parcela da população de 50%, democraticamente distribuída, porque as mulheres são de todas as cores, de todas as geografias, de todas as idades, de todas as orientações sexuais, religião, quer dizer, elas têm uma demografia muito parecida com a masculina e que não tem o mesmo espaço e que não tem o mesmo incentivo, que não tem o mesmo reconhecimento. Então, a gente tem um potencial aí não explorado muito grande para a sociedade. E aí, quando você olha o desenvolvimento feminino, ele anda muito junto com o IDH, com o Índice de Desenvolvimento Humano, com maturidade da sociedade. Então, essas coisas, elas vão se amarrando e você vai tendo uma sociedade melhor. Então, esse movimento, que é o He for She, ele tem 2 pilares, um que é o compromisso das pessoas e das empresas em prol de uma atuação que elimine a discriminação, a violência e que permita ambientes mais seguros para as mulheres e para todas as mulheres. Mulheres brancas, negras, lésbicas, trans, com deficiência, enfim, para que todas as mulheres encontrem esse espaço. E também o compromisso das corporações,
que é os WEPs, os Women Empowerment Principles, ou princípios de empoderamento das mulheres, aos quais as empresas devem aderir. Eu também faço parte do grupo que proporciona, o que incentiva mais empresas a fazerem essa adesão. Esse conteúdo, o He4She, você pode aderir pelo site www.he4she.org/pt, para fazer em português. E os WEPs, eles estão no site da ONU, Princípios de Empoderamento das Mulheres. Esse compromisso tem que ser assumido pelo CEO da empresa, para mostrar o compromisso da alta liderança e criar uma plataforma que atue nos 7 princípios de empoderamento das mulheres que derivam dos Objetivos Sustentáveis de Desenvolvimento do Pacto Global e da ONU. Então, eles estão muito conectados com a visão de um universo sustentável, erradicação da pobreza, redução da desigualdade, igualdade de gênero, proteção do meio ambiente. Todas essas coisas vão conversando e conversam muito bem com a questão do empoderamento feminino. A gente também faz parte e tem um grupo que chama Aliança para o Empoderamento da Mulher, e esse grupo vem fazendo reflexões de altíssimo nível em empresas muito destacadas do mercado para criar conhecimento, para criar um referencial de como a gente ajuda a sociedade a enfrentar e a endereçar esses assuntos. Só uma última questão para encerrar a nossa conversa. Vamos falar sobre o futuro do mercado de trabalho. Você acha que as máquinas, a tecnologia, tudo isso vai acabar substituindo o ser humano? Se sim ou não, como que vai ser? Então, eu acho que existem alguns trabalhos onde a máquina tem uma performance talvez maior do que o humano. Então, trabalhos que requerem um nível de atenção, de repetição, ou eventualmente de trabalhar com uma quantidade de informação muito maior. E aí faz todo sentido e traz um valor e eventualmente até uma economia da capacidade humana, você transacional, você trabalhar com essa inteligência artificial ou com os processos cognitivos. Então, eu acho que você gera muito valor fazendo esse caminho. Mas a gente tem uma outra camada também do contato humano, da interação, da empatia, dos processos que lidam com sentimentos, da questão artística. E eu acho que esse é o espaço, talvez, onde, dentro do que a gente experimenta como tecnologia, é menos possível essa substituição. Então, eu acho que tem sim uma mudança desse mercado de trabalho. Então, a gente tem pessoas entrando no mercado de trabalho que vão viver até 100 anos. E eu acho que alguém que vive até os 100 não vai parar de trabalhar aos 60. E se eu vivo até os 100 e não paro de trabalhar até os 60, talvez eu não queira ter uma carreira só e passar 40 anos fazendo mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho que vem as múltiplas carreiras, eu acho que vem os trabalhos em modelos mais flexíveis. A gente já tem uma tendência do trabalho temporário, do trabalho eventual ou das carreiras alternadas. Eu tive recentemente na Europa, encontra-se muita gente que no verão tem uma atividade, no inverno tem outra atividade, e eventualmente elas são em geografias diferentes, ou elas têm naturezas diferentes. Eu acho que os sabáticos e essas mudanças vão cada vez ficar mais frequentes, e as empresas têm que se preparar para esse ritmo de pessoas que chegam, pessoas que vão, pessoas que vêm para uma colaboração específica, pessoas que perduram mais tempo, um trabalho de ecossistema, quer dizer, de mudar o seu papel conforme o projeto, conforme a relação. Então, eu acho que a gente tem aí uma arquitetura diferente sendo construída e, sim, acho que nunca foi tão interessante. Não consigo imaginar que em outro momento da história da humanidade tenha sido tão legal tá no mercado de trabalho, ou tá vendo as transformações, ou tá vivendo a tecnologia, ou mesmo tá na área de RH tentando adivinhar o que vem por aí e ajudar as empresas a se prepararem. Então, acho que é uma oportunidade única. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade de conversar com a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Muito produtivo. Obrigada. Até uma próxima. Até a próxima.